Oi, eu sou a Ana, fisioterapeuta e sócia da F-Salute. Oi, eu sou a Bruna, web designer e sócia da Pixel Perfect. E esse é o podcast Mulherei, um ponto de encontro para falar de empreendedorismo feminino, compartilhar desafios e mostrar caminhos para viver essa jornada que é empreender. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre como pedir feedbacks para os seus clientes. Para começar, eu acho que a gente pode falar sobre o quanto ter feedbacks é importante, não só para você saber onde melhorar, que é um ponto que a gente vai trazer mais para o final do episódio, mas também para você ter o que a gente chama de prova social, que no marketing é muito importante. Basicamente, a prova social é quando um potencial cliente olha o que você já fez, e para isso ele olha os feedbacks de outros clientes que já passaram pela sua empresa, e ele pensa que, por você ter esses depoimentos, você é uma pessoa confiável, você é uma pessoa competente para realizar o trabalho. A gente consegue ver esse exemplo muito claramente nas landing pages, que é um dos trabalhos que eu faço na minha empresa, que são aquelas páginas de venda, sejam de curso, de um serviço, de um produto, e nessas páginas de vendas sempre tem, se você rolar lá para baixo, tem uma área que é de depoimento, que são comentários às vezes de conversa de WhatsApp, às vezes de página de realmente você preenche um formulário para dar o seu feedback, dar a sua opinião, mas sempre tem. E a gente nota, trabalhando com isso, que quando uma página tem depoimentos, ela tende a ter mais conversão, a chamar mais a atenção dos outros clientes por causa desse fator prova social. A minha pergunta é, quando vocês vão montar a landing page, vocês já oferecem, de colocar a parte de... Ou a pessoa já vem falando, então, eu quero uma parte lá da landing page que tenha a parte dos depoimentos. É bem normal, assim, já é uma prática comum no mercado. A pessoa só não coloca depoimento quando ela realmente não tem, quando é um produto novo, que ninguém comprou. Mas também, dependendo do nível do investimento, a pessoa acaba fazendo uma primeira versão mais barata ou gratuita, justamente para ter esses depoimentos. Eu cito esse exemplo porque eu acho que é o mais rápido da gente pensar. Quando a gente pensa em página de vendas, em um site, alguma coisa desse tipo, é mais fácil a gente lembrar de prova social nas páginas de vendas. Mas mesmo num site institucional de uma empresa, dependendo do produto que a empresa vende, também tem lá um... Inclusive, eu estava vendo ontem um case de uma marca americana que eles alteraram a ordem da onde apareciam esses depoimentos na página deles, trouxeram mais para o topo, e esse é um dos motivos que eles entendem que teve um aumento de 60% na quantidade de cliques para solicitação de orçamento. É muito doido você pensar no peso que tem a prova social. Mas é pensar também que até a gente, quando vai procurar alguma coisa, a gente sempre vai parar primeiro nas avaliações e nos feedbacks, porque isso tem um peso muito grande. Eu, pelo menos, quando vou comprar alguma coisa de uma loja que eu nunca comprei, eu sempre paro para olhar o Google Meu Negócio, sabe? Para olhar o Instagram da pessoa, ver se tem ali algum comentário meio negativo. E talvez por isso, assim, por a gente entender o nosso próprio comportamento, a gente também consegue entender o quanto é importante você pedir feedbacks para os seus clientes em prol do sucesso da sua empresa. E o importante também é você saber o momento certo de pedir o feedback para o seu cliente, porque não dá para você chegar assim aleatoriamente falando, e aí, o que você achou do meu serviço? Então, o importante é você saber o momento de escolher o feedback. E você pode fazer isso em 2 momentos. Você pode fazer isso logo depois que você fez a entrega do produto ou do serviço. Se o seu serviço é tipo o da Bruna, que é só um projeto, que tem um tempo limite a ser feito e tudo. Fazer as perguntas logo depois que foi feita a entrega, porque a experiência ainda tá fresca. A pessoa sabe qual foi a experiência dela, quais foram os pontos positivos, se teve negativos, ela vai saber te descrever. Ou então, no meu caso, que após um período de uso, que é, normalmente eu passo um tempo com os meus clientes, seja de tratamento, ou seja fazendo algo preventivo, mas eles passam um tempo comigo. Então, depois de um tempo, eu faço algumas perguntas durante o atendimento mesmo, para ver como é que está sendo a experiência dele. E também porque depois de um tempo ele já tem uma visão mais completa de como está sendo para ele aquele serviço. Então, é você saber em qual momento você precisa fazer essa pergunta, porque às vezes ele não vai saber te descrever ou porque ainda está no processo de entrega de produto ou serviço, ou ele não passou tempo suficiente com você recebendo o teu serviço para saber dizer como que está sendo para ele.
Até um ponto que eu acho bem legal é que recentemente a gente fez um teste sobre o momento de pedir feedback, porque normalmente a gente, quando entrega um projeto de site, a gente faz um e-mail quando o projeto acaba, em que tem todas as informações que o cliente precisa saber, então dados para ele acessar o próprio site, fazer as edições, os tutoriais em vídeo para ele poder mexer no próprio site. E nesse mesmo e-mail a gente costumava já botar um bloquinho falando, se você puder enviar um feedback pra gente e tal. E a gente notou que muito raramente a pessoa respondia, porque eram tantas informações importantes naquele e-mail que eu acho que passava batida. E daí, de uns 2 meses para cá, a gente começou a separar os e-mails. Então, tem um e-mail de finalização de projeto com essas informações. E num próximo e-mail, que é como fosse uma semana depois, ainda está recente, como a Ana falou, né? Ainda está fresco na memória do cliente. Aí sim a gente manda esse outro e-mail. E uma coisa importante que eu aprendi, inclusive na faculdade, não sobre feedbacks, mas sobre aprender a fazer perguntas para o seu cliente. Porque se você faz perguntas muito vagas, você vai ter respostas vagas. Uhum. E isso eu tive que aprender até para entender quando a pessoa está com alguma dor, alguma coisa. Eu preciso entender a dor. E para isso eu preciso aprender a fazer perguntas. O ideal é você saber fazer as perguntas certas. Vou dar alguns exemplos aqui de como, por exemplo, como que você avalia a clareza das minhas orientações. No caso da Bruna, por exemplo, ela manda um e-mail no final do projeto, passando todas as orientações. Depois ela poderia perguntar se foram claras todas aquelas orientações, ou às vezes ela também já vai entender se vem muita gente perguntando e como é que faz aquela tal coisa. Outro exemplo é tipo, você perguntar o que você pode fazer para melhorar a experiência do teu cliente, que é normalmente uma pergunta que eu faço, não exatamente dessa forma, mas eles sempre vão falar. Porque, eu já falei isso em 500 episódios, mas eu faço com que o ambiente do meu atendimento seja confortável, também para que eu consiga ter abertura para feedbacks mais confiáveis. Uhum. Então, normalmente quando eu faço essa pergunta, eles sempre me respondem, às vezes superficialmente, alguns reentram em detalhes que são os que mais me ajudam. Esse ponto que a Ana trouxe também é muito importante, pensar em perguntas abertas para que a pessoa possa dar respostas maiores e não perguntas do tipo, você gostou do meu atendimento? Sim ou não? Porque às vezes a pessoa só vai responder isso. Talvez o grande ponto, assim, principalmente para quem trabalha com serviços, atendimento como a Ana, é tentar criar esse ambiente de confiança ao longo do atendimento. Isso, inclusive, eu posso dar o meu relato como cliente. Porque já aconteceu de eu usar o serviço de uma pessoa e aí, no final, ela me perguntar pessoalmente assim, e aí, o que você achou? Só que eu não tive cara de falar para ela, tipo, tinha coisa que eu não tinha gostado no trabalho dela, mas eu não consegui falar, porque eu fiquei, não, foi tudo ótimo, sabe? Eu amei. Então eu não consegui dar um feedback sincero, a pessoa não evoluiu por conta disso, eu entendo, só que eu não me senti confortável. E acho que talvez o grande pulo do gato seja isso, né? No meu caso, a vantagem é porque, como eu passo muito tempo com os clientes, eles já têm uma certa abertura e eu faço questão de deixar essa abertura evidente. Eu até sinto quando eles estão dando uma resposta tipo, eu gostei. Então eu já entendi mais ou menos que teve alguma coisa errada, mas eu sou muito observadora, assim, porque tem coisas que eu consigo entender que a pessoa não tá gostando e ela não quer me falar, assim, durante o atendimento. Então eu também consigo fazer essas alterações e ter esse olhar. Já teve casos da pessoa falar, tinha algumas coisas que eu não gostava, mas você mesmo alterou, assim, eu precisar pedir. E isso acaba sendo mais um ponto positivo do meu atendimento também. Realmente. Porque a pessoa vê que eu tô observando, que eu tô atenta e que eu já tô fazendo as alterações. E daí, aproveitando que a gente está nesse momento de criar esse ambiente confortável para o cliente, vou perguntar para você como você pede feedback para os seus clientes. Muito sutil, porque eu faço com que o meu atendimento não vire isso. Um lugar para que eu entenda o que eu tô fazendo de certo e de errado. Como eu falei, eu tenho esse olhar atento para ver o que está acontecendo e eu consigo saber até porque eu preciso da evolução do cliente. Então, se ele não está evoluindo, eu preciso primeiro ver o que eu estou fazendo de certo, se eu estou fazendo alguma coisa errada. Eles me falam, eles são muito comunicativos, mas alguns não são. Então, normalmente eu falo, a gente já chegou em tal ponto do atendimento, tem alguma coisa que você quer mudar, para você tá dando tudo certo, como é que tá sendo a experiência?
E normalmente eles me falam, assim, Uhum. é tudo muito tranquilo. Como eu falei, às vezes eu sinto que a pessoa fala muito superficial, mas eu consigo entender. Então, normalmente, é nesse momento, assim, de esperar um tempo do tratamento, esperar um momento também de evolução, porque se eu perguntar, assim, em um mês de tratamento, a pessoa ainda não vai ter tido grandes evoluções. Então, eu preciso escolher o momento certo, e aí eu chego e faço algumas perguntas ali durante o atendimento mesmo, numa conversa, tranquilamente, e eles me falam. Mas, o que eu faço também é, no final de algum tratamento que eu dou a alta para a pessoa, eu pergunto como é que foi todo o tratamento. E aí, quando dá alta de fato, eu espero alguns dias e a gente manda lá no WhatsApp da pessoa o nosso link do Google. Do Google Meu Negócio. Do Google, isso. Ah, legal. Porque daí, se a pessoa quiser, ela manda alguma coisa, uma avaliação pra gente lá no Google também. Até era uma pergunta que eu ia te fazer, porque pelo que você tá dizendo, os teus feedbacks são muito mais fala da pessoa, Isso, né? Você não tem registros escritos. Não tenho. Porque quando eles me falam, eles ficam muito confortáveis de falar pra mim. Então, eles não vão querer escrever isso lá de volta. Então, realmente, eu não tenho muito registro de feedbacks, não. Tem que avaliar o tipo de trabalho que você faz e se pra ti faz tanta diferença ter esses feedbacks escritos, né? Às vezes não faz tanto, então... eu uso o feedback mais como um recurso pro próprio atendimento. Não tanto como uma prova social. Normalmente são feedbacks sobre o atendimento que, se for coisas negativas, eu melhoro, se for coisas positivas, eu mantenho. Não tenho tantas outras coisas assim, sabe? No caso da minha empresa, né, a gente faz esse e-mail de conclusão. E nesse e-mail de conclusão, a gente inclui um formulário. Então, o formulário, a gente tem só 4 perguntas, que basicamente elas incluem a pergunta de você gostou de como foi? E daí tem sempre a opção de colocar algum comentário, se a pessoa não gostou. E tem a pergunta muito famosa, você indicaria o serviço dessa empresa para outra pessoa? Que é uma das métricas mais comuns no mercado de tecnologia para entender se o teu serviço está sendo bom ou não. E tem também um espaço para o caso da pessoa querer deixar lá um comentário específico. E todo mundo responde? Como é que é? O formulário a gente implementou muito recentemente, então agora que a gente está começando a mandar. Depois que a gente fez essa alteração de mandar 2 e-mails, já tinha melhorado um pouco, já vinha um comentário de feedback, mas escrito no e-mail mesmo, né? Ao longo do projeto, sempre a gente recebe ou e-mail ou WhatsApp do cliente falando alguma coisa, tipo, essa parte aqui tá muito legal, nossa, estamos amando. Ou isso aqui precisa melhorar, não tá tão legal, enfim. E aí a gente também considera essas mensagens, porque no nosso caso, a comunicação ela acontece muito digitalmente, assim, é muito raro, se não for uma reunião em vídeo, uma chamada de vídeo, eu não tenho contato pessoalmente com o cliente, é muito raro isso acontecer. E uma outra dica que eu acho legal para quem quiser pedir feedback é tentar oferecer algum bônus em troca, principalmente se você estiver querendo construir, por exemplo, uma imagem no Google Meu Negócio, porque o Google Meu Negócio é uma ótima ferramenta para reunir feedback, realmente. E é onde as pessoas procuram você, então faz sentido. De vez em quando a gente sai, que tem muitas empresas que dão algum bônus, algum benefício para quem deixar um comentário, para quem avaliar. Então pode ser que seja importante para você também. Até mesmo nas empresas de entrega de comida, né, do iFood, de vez em quando a gente recebe um brindezinho, sei lá, um chocolate, e falando, nos avalie nosso serviço no iFood, isso é importante pra gente. Então, pode ser uma forma também de você pensar nisso. Para mim, é uma vantagem entender o perfil, normalmente o perfil do seu cliente, para entender como que ele se sentiria mais confortável de te avaliar. No caso da Bruna, ela não tem contato presencial com os clientes, então essa questão do formulário, até o Google Meu Negócio é uma opção super válida para isso. No meu caso, eu sei que alguns não vão se sentir confortáveis para fazer esse feedback cara a cara comigo. Então, a gente tem a opção do Google Meu Negócio. Eu deixo esse ambiente confortável, mas mesmo assim tem gente que não vai querer fazer esse feedback. Então, o importante é você entender mais ou menos o perfil. Se você tem um serviço mais ou menos parecido com o meu, que é do presencial, de passar um tempo com esse cliente, ou às vezes até ser do presencial uma coisa rápida, né? O ideal é você oferecer algumas opções de feedback para o seu cliente.
Então, por exemplo, eu tenho o presencial, aí eu tenho o Google Meu Negócio. Também vou incluir algo que não precise ser identificado. Porque aí a pessoa, mesmo que ela não tenha nada negativo para te dizer, ainda assim pode ser que ela não se sinta confortável de te avaliar. Por exemplo, a Bruna deu o relato dela aqui. Provavelmente, se ela tivesse essa opção de dar um feedback sem ser identificada, talvez ela pudesse passar esse feedback para profissional e talvez ela tivesse melhorado. Com certeza, eu faria isso. Uma outra forma que você tem de pedir feedback, que eu nunca fiz, mas um conhecido meu me sugeriu uma vez. Por exemplo, no meu trabalho, quando a gente termina um site, a gente deixa lá no rodapé que foi desenvolvido pela Pixel Perfect. É uma maneira do nosso nome ficar. Uma das sugestões é você fazer esse cliente oculto mesmo. Então, por exemplo, eu poderia ligar depois de 3 meses para alguma empresa que eu fiz o site e falar para ela, olha, eu vi que quem fez o site da sua empresa foi a Pixel Perfect. Queria saber se foi um bom investimento, se vocês gostaram e tal. Porque daí a pessoa que vai te atender não vai saber que é você, especialmente no telefone, a pessoa não tem como saber. E por outro lado, você vai ter um feedback muito sincero, que talvez ela não falaria para você, mas vai falar para uma outra pessoa. Acho que não se aplica em todos os casos, né? Mas pode ser que nem todo mundo consiga fazer da mesma forma. Mas fica aí a dica para quem conseguir aplicar. Eu queria muito poder fazer. Eu adorei. O importante também é você aprender com os feedbacks negativos. A gente, inclusive, tem um episódio aqui no podcast falando sobre ego e confiança, que é um episódio também super importante para você entender qual que é a diferença. E nele a gente fala um pouco sobre como lidar com os feedbacks negativos. Mas o importante que eu quero ressaltar aqui hoje é você precisa alterar os feedbacks negativos, os pontos negativos que forem passados, se forem válidos, se forem mudanças válidas. Mas o mais importante, avisa os seus clientes que essas mudanças foram feitas, esses pontos negativos. Se você melhorou esses pontos negativos, avise eles de que, poxa, a gente melhorou em tal ponto, a gente ouviu os clientes, a gente melhorou aquilo que precisava, porque às vezes ele não vai voltar por conta de um feedback negativo que ele deu, achando que você não fez a mudança, porque ele não viu nenhum registro, não viu você falar sobre isso. Então o importante é receber o feedback negativo. Ele é válido esse feedback. Se eu for mudar, vou avisar os meus clientes de que essa alteração foi feita. Eu acho que o ponto principal realmente do feedback, além de ter esse viés de prova social, é claro, de marketing, é você conseguir entender o que você pode melhorar. É muito válido, eu acho que a gente tem que ser humilde também para entender que existem críticas que realmente podem fazer diferença no seu trabalho. Nem toda crítica é para te derrubar, ou é porque estão com inveja de você. Às vezes é uma crítica válida, então é bom você pensar nisso também. Enfim, ter esse pensamento, né? Ter essa mente aberta de olhar para o feedback e pensar, isso aqui está fazendo sentido, eu posso melhorar realmente? Eu acho que o importante também é você entender cada feedback, porque no meu caso, tem gente que gosta muito de mim e alguns se apegam a mim e tudo. Então, às vezes, vem alguns elogios que são elogios extremos. Olha aí, daí a humildade ao contrário, entende? Pezinho no chão. Então, tem coisas que eu agradeço, mas eu falo, eu não sou tudo isso. Obviamente, eu preciso entender quais são as minhas qualidades, quais são os defeitos, para eu também poder interpretar cada feedback e poder aceitar quando é um feedback positivo. Mas eu tenho alguns elogios que eu falo, ok, a pessoa gosta muito de mim, que bom que ela gosta de mim, mas eu não sou tudo isso, tá tudo bem. Então, eu acho que o importante também é você saber interpretar cada feedback. E a tarefa que a gente vai deixar para você nesse episódio é pensar em como você pode começar a pedir feedback para os seus clientes. Se você já pede feedbacks para os clientes, aí a dica é você tentar entender se realmente estão chegando esses feedbacks ou se você precisa fazer alguma outra estratégia, como eu citei no meu exemplo, né, dividir os e-mails, pensar em alguma outra forma que você pode fazer para obter esses retornos dos seus clientes. E para quem ainda não faz esse movimento, realmente parar e pensar assim, como que seria a melhor forma de eu chegar e perguntar a opinião dos meus clientes? Será que eu consigo mandar um link do Google Meu Negócio? Ou como a Ana, eu vou ter esse contato pessoalmente, aos pouquinhos eu vou acumulando feedbacks, enfim. Essa é a tarefinha da semana para você pensar aí.
Então, quero agradecer por você ter escutado esse episódio até o final. Quero te convidar a escutar os outros episódios do podcast. Aproveita para seguir a gente no Instagram e no TikTok. Os dois são mulherei.oficial. Então é isso. Muito obrigada e até mais. Tchau!